boa tarde a vocês e agradecer o convite, né, dos organizadores aqui do encontro, né, o Instituto de Artes aqui da UNB, pós-graduação. Agradecer o meu contato também, o Paulo Fica, que sempre, né, em contato via e-mail. Bom, e eu estou muito contente, enfim, de estar aqui com vocês hoje. Quando eu justamente estava nessa troca de e-mails com o Paulo, né, eu estava pensando assim, bom, mas o que eu perguntei se teria algum assunto, enfim, específico, assim, que gostaria que eu conversasse, enfim, né. E aí a gente falou, assim, algumas sugestões e tal, e aí surgiu, claro, essa questão da Bienal de São Paulo, que estava participando, e por sinal, no trabalho, esses trabalhos que eu estou apresentando, eles perfazem assim, em torno de 20 anos, de uma maneira muito sintética, muito concisa, né, de trabalhos. Então a gente achou que poderia ser uma boa oportunidade de, né, falar sobre isso, sobre esses... E ao mesmo tempo, como essa produção toda ela esteve entrelaçada desde o início com a minha pesquisa, né, com a minha prática, enfim, tem trabalhos ali que estão na Bienal que fizeram parte da minha graduação, por exemplo, ou do meu doutorado, enfim, ou das pesquisas que eu faço atualmente. Então, isso tudo, ao longo do tempo, ele teve entrelaçado com essa questão da pesquisa. Eu tive uma história no início, na minha formatura, na minha graduação, muito conflituosa com a universidade. Eu fiz 4 anos de arquitetura, eu abandonei a arquitetura, achei que nunca mais ia voltar assim, para a universidade. Por uma série de questões de vida pessoal mesmo, eu acabei retomando estudos, assim, alguns anos depois. E quase sem me dar conta, isso é curioso assim, a gente dizer, assim, parece... quase sem me dar conta, eu acabei me formando e fazendo mestrado, doutorado. E uma coisa curiosa, assim, de repente quando eu vi, eu estava dando aula, coisa que eu nunca pensei em fazer na vida, assim. E então, um dado curioso nesse processo foi que quando eu comecei a me envolver com pesquisa, ou mesmo sobre escrever sobre o trabalho, foi uma coisa que surgiu lá na graduação, por uma série de problemas que eu tinha, enfim, em função até de língua, de linguagem, de não saber falar uma outra língua e tal. Isso eu acabei, por uma questão minha, pessoal, de resolver, comecei a escrever, anotar, enfim, fazer, e a partir dessas anotações é que eu ia lendo, enfim, apresentando o trabalho, né? Bom, e aí, à medida que eu fui me envolvendo com estudo, enfim, eu comecei a me dar conta que essa relação minha com a pesquisa, ela era constitutiva do meu trabalho, era um dado muito importante, quer dizer, que meu trabalho pessoal, enquanto que artista, ele estava muito ligado a uma questão de pesquisa. Era muito importante para mim. Aquilo não era simplesmente uma questão de fazer um diploma porque eu tinha que fazer um diploma, não era esse o problema para mim. Mas era uma questão de que aquilo que eu estava pesquisando, que aquilo que eu estava trabalhando era importante para o meu trabalho enquanto artista, né? Uma coisa ligava a outra, assim, uma questão alimentava a outra. E claro, isso eu fui percebendo depois, assim, não foi algo no momento, assim, foi algo que veio aos poucos, né? Então, eu vou fazer, eu fiz um arquivo, pessoal, de imagens que eu queria mostrar para vocês. No início talvez não vá comentar muito, assim, comentar algumas questões muito, muito pontuais, que é um arquivo da Bienal de São Paulo, não sei se vocês viram, enfim, de qualquer maneira, assim, eu fiz uma documentação da montagem que eu realizei, tá? E eu vou falar um pouco sobre isso. E tem um outro arquivo em paralelo, que é uma espécie de uma documentação, assim, ao longo de 25 anos, sei lá, de trabalho, que em alguns momentos eu vou retomar, provavelmente depois dessa série de imagens, eu vou retomar algumas para entender um pouco esse processo, entender esse processo de criação, questões que surgiram, enfim. Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, bom,
uma coisa interessante, justamente a Bienal se chama A Iminência das Poéticas, né? Quando surgiu esse convite, enfim, para participar, uma das questões que eles colocaram é que nós gostaríamos de mostrar vários trabalhos seus, assim, de diferentes períodos, assim, de diferentes momentos. Isso é ótimo, para mim caiu como uma luva, porque eu já vinha de alguma forma trabalhando essa mistura de tempos, uma mistura de tempos no próprio trabalho já há muito tempo. Então, por exemplo, desde o início dos anos 90 havia exposições que eu pensei assim que para realizar elas em alguns momentos levava às vezes, tem exposições que eu levei 5 anos para organizar. Então eu coloquei quando eu fazia esses 5 anos, quando eu apresentava, aqueles trabalhos que estavam ali já misturavam na própria montagem, já misturavam tempos, né, momentos diferentes. Claro que agora o tempo aumentou, assim, já, aqui são 22 anos, sei lá, há um recorte de 22 anos, então esse tempo ele ficou mais, dilatou mais, enfim. Eu quero retomar um pouco essa questão, porque eu queria fazer um processo sentindo um pouco um foco sobre esse problema. E então, porque ele tem a ver também com o processo de criação pessoal, enfim, né? Eu vou voltar a isso depois. Então, nos dois espaços que eu estou mostrando, há, digamos, 2 entradas. Há mais, enfim, por trás é possível, também pelo outro lado. Mas aqui eu vou fazer um percurso, tá? Eu queria mostrar um percurso possível. Então, essa sala aqui à esquerda tem uma série de trabalhos que também, por exemplo, eu não me interesso em uma técnica específica ou um meio específico. Para mim, qualquer meio, me interessa qualquer meio, qualquer né, pode ser desenho, pode ser vídeo, pode ser uma ação, pode ser uma escrita, pode ser, enfim. Então, aqui havia uma série de fotos. Aqui dessa parede tem trabalhos que seriam trabalhos até um pouco mais antigos, né, a partir de 90. Então, tem uma série de fotos, por exemplo, de algumas ações, assim, feitas a 4 mãos. Na parede, aqui bem na ponta, vocês estão vendo um pontinho ali, por exemplo, é um olho mágico, tá, que está incrustado diretamente nos painéis. Nesse painel, não tem vários olhos mágicos que estão. De alguma maneira, eles invertem o olhar, né? A gente vai numa exposição para ver as coisas, né? E ali, de alguma maneira, simbolicamente, é uma inversão. Alguma coisa te olha, digamos, né? Alguma coisa te diz respeito. Isso aqui é um trabalho de 95. Esse aqui é uma vista geral. Eu vou mostrar um pouco isso, depois eu vou retomar isso aqui, tá, pessoal? Vou retomar um pouco essa... Isso aqui já são detalhes dessas fotos, né? Fotos feitas a partir de vídeos, são fotos de 91. Tá, aqui eu refiz, tive que refazer as cópias agora. Feitas a partir de um vídeo, eram ações a 4 mãos, assim. Eu chamava isso, por exemplo, esses objetos, assim, eu chamava esconderijos de mão, por exemplo, esses objetos de tecido que cobriam as mãos. Era como uma espécie de uma ação que era quase como um pequeno teatrinho de marionetes, quase, mas sem marionetes, sem roteiro, sem narrativa, sem, enfim. Isso aqui é uma das fotos que estava também ela é uma foto bem pequena, tem 10 por 15, assim. Posso comentar ela depois também. Bom, aí do outro lado, na mesma sala, tinha essa montagem com fios de... São fios de arame, é fio de metal, e eles são fixos assim com... Cada um desses arcos são 2 pregos e tem uns ímãs, assim. Tem uns ímãs que seguram eles, né?
Da mesma maneira que esses trabalhos que estão aqui também, por exemplo, esses que estão aqui em cima, por exemplo, eles também são feitos com ímãs. Esses aqui também é um recorte de papel que ele vem para frente, segura pelas pontas. Esse aqui é um trabalho também dos anos 91, eu refiz agora de uma outra forma, enfim, eu tomei 2 trabalhos anteriores e remontei de uma outra maneira, que na verdade é um trabalho novo, né? Então aqui mostra mais ou menos como é que isso é fixo, assim, Essa é uma das fotos que está à lateral, né? Uma outra que retoma uma foto mais antiga, do final dos anos 80, aliás, 85, bem fotografada. Aqui à esquerda, em cima, ali, também essa questão dos ímãs, que segura a folha, aqueles pontinhos pretos são ímãs que seguram esse desenho que se destaca, que vem para frente. Esse aqui é a parede lateral aí tem esses trabalhos assim, são quebra-cabeça, né? Fragmentos de quebra-cabeça de nuvem, assim, com alfinete de mapa. Aí embaixo disso tem essa prateleira, tem alguns objetos, assim, alguns a gente consegue enxergar, outros não. Eles estão tem uma bússola, por exemplo, que está obliterada, a gente não enxerga. Esse trabalho é 95. No período eu trabalhei com prateleiras, assim, porque a minha tese foi sobre mostrar e esconder. Então, nesse processo, eu comecei a pensar, para mim, a maneira como você mostra o trabalho é parte do trabalho. A maneira como você apresenta é parte integrante dele. É uma questão que a gente não tem muito como escapar. Assim, tá? Todo trabalho acaba implicando essa questão. E aí eu explorei várias questões, por exemplo, prateleiras, né? Você vai mostrar os objetos, você mostra eles na prateleira, se você utiliza um painel, né? Nesse caso de exposição, como que esse painel, enfim, ele está lá, mas ele não é neutro, enfim, né? Nada é neutro, né? Então como jogar com isso, como trabalhar. E aí eu comecei a inventar prateleiras de formas diferentes, por exemplo. Essa que está aqui, isso aqui, por exemplo, que está aqui, para mim é uma prateleira. Ele tem uma outra forma. Pode pensar um outro uso, né? Que uso teria essa prateleira? Que uso ela teria? Aqui tem um trabalho do lado, um trabalho assim, bem pequeno, coisa muito 2 centímetros, feito com balões de história em quadrinhos. É só o recorte, o redor dele, assim, um trabalho que ele veio um tempão para montar isso, porque tinha que estar muito tranquilo. É muito delicado, qualquer coisa pode rasgar, enfim. Eu desmontei, a primeira montagem que eu fiz não gostei, não estava. Aí eu refiz ele completamente, fiquei horas. Como é que você fez isso? Hã? É alfinete. É super simples, pessoal, é um recorte de balões, eu simplesmente recorto ao redor aquele desenho dele, né, que tiro o externo, tiro a parte interna, só fica o desenho. E aí eu coloco com dois alfinetes, assim, direto na... Eles lembram os óculos um pouco, assim, né? Né? Aí do lado disso tem esse trabalho com as imagens, assim, são essas... Isso aqui foi no final da tese, assim, eu estava em 95, eu comecei a observar bancas de revista, eu via de repente assim, encontrava capas de revista de grande circulação, tipo Newsweek, ou Veja, Isto É, sei lá,
capas que, curiosamente, na capa da revista havia alguém com uma máscara, assim, por diferentes motivos, questões de, sei lá, narcotráfico, questões religiosas, enfim, por uma série, havia alguém na capa, assim, isso me chamou muita atenção, porque, em geral, nos meios de comunicação, uma das questões que eles sempre levantam, sempre colocam, é a ideia de que o meio de comunicação faz uma espécie traz uma transparência, né, digamos, sobre um fato, sobre... E, de repente, ali naquela capa, enfim, naquela questão que seria o meio para produzir a transparência, de repente havia alguma coisa que produzia uma barreira, aquilo já não era mais aquela, né, algo que bloqueava. Isso me interessou, eu comecei a colecionar essas revistas que eu encontrava, e a partir delas eu refotografei essas, mas aí escolhendo um olho só, né, e aí depois ampliava. Então quando a imagem vem, ela já vem também com a retícula da impressão, né, com toda essa outra, é um olho só. Aí do lado tem esse outro trabalho que é um espelho retrovisor, que ele é obliterado também como aquela bússola, tá? Só que é um trabalho de agora, assim, bem mais recente. Enfim. Então havia uma conversa na sala do lado, havia, por exemplo, esse trabalho de baixo que eu fiz agora, foi em 2012, a ideia é de 10 anos atrás, assim, primeiro veio da mesa da Bienal do Mercosul, em 99 fiz o trabalho, posso ter mostrado depois, que no momento que eu fiz esse trabalho eu já, na sequência, assim, por função de todas umas alterações no bairro onde eu vivo, lá em Porto Alegre, que por acaso chama Petrópolis também, tá? Havia uma série de... atualmente há quase 300 construções no bairro, de edifícios, então há muita demolição. O bairro foi construído nos anos 20, né? Antes era campo, assim, e então as casas estão desaparecendo, enfim, no lugar delas tem surgindo esses edifícios e tal, então tem muita especulação imobiliária, assim, direto, são edifícios, a maior parte caríssimos, assim, apartamentos de, sei lá, $1,5 milhão, coisas assim, coisas que não é obviamente moradia popular, né? Então, e aí eu tinha me vindo a ideia, assim, veio a ideia na época de trabalhar com os tijolos de uma casa demolida, né? O trabalho da Bienal do Mercosul na época, que era 99, 2000, ele em função também da mudança do prédio, da onde nós fomos, posso mostrar esses trabalhos depois? Do prédio onde foi colocado, que não existe mais, inclusive, ele se chamava A Função do Amanhã, o título do trabalho, A Função do Amanhã. E entre parênteses as direções incandescentes, né? E, enfim, então eram os objetos que existiam já dentro desse prédio, né? E agora quando veio a questão do convite, enfim, eu me lembrei dessa ideia dos tijolos. Não, quem sabe agora pode ser uma possibilidade de fazer esse trabalho, né? Porque é complicado isso, precisa toda uma logística, assim, uma questão que eu não tinha normalmente isso, né? E transporte, enfim, toda uma série de questões. Bom, e aí deu uma confluência também, que justamente na rua que eu moro, assim, na outra quadra, quer dizer, a 100 metros de onde eu moro, eles estavam demolindo que é a casa, que depois eu fiquei sabendo, era a casa mais antiga do bairro. Era a casa mais antiga, e eu fui tentar contatar o proprietário, um dos proprietários e tal, aí mandei um e-mail e tal, a gente conversou e tal, e ele se mostrou assim, disse, vamos conversar, vamos ver e tal, disse, preciso de alguns tijolos, preciso uma centena de tijolos mais ou menos, eu poderia comprar esses tijolos e tal, e eu expliquei para ele mais ou menos para que era, e ele disse, não, você pode levar, não tem problema, né? E aí ele estava me explicando, estava explicando o que estava acontecendo, e aí foi uma coisa muito curiosa, porque na realidade ele mesmo estava demolindo a casa. Era uma coisa engraçada, porque quando eu fui falar com ele, a casa já estava assim, já estava uma ruína, né? Então nós conversando ali no meio daquela ruína, enfim, e aí ele me dizia, contando, enfim, que o pai dele tinha construído, enfim, nos anos 20, e aí eu percebi que a profissão dele, ele trabalhou, ele é um senhor que hoje deve ter
70 e poucos anos, assim, então ele trabalhou a maior parte do tempo com comércio exterior, enfim. E o que era? E era curiosíssimo aquele senhor ali e ele mesmo estava demolindo, então era curioso, vinha ele e um pedreiro, e aí ele ia tirando tijolo por tijolo, assim, e eu dizia, meu Deus, mas isso aqui é coisa louca, isso, porque é quase um trabalho simbólico, que esse cara está fazendo é uma outra coisa, não tem a ver com a economia, é uma outra questão, ele está resolvendo um outro problema aqui, é uma outra coisa. E ele realmente tirou todos os tijolos, ele pretende construir uma outra casa, enfim, e saiu um caminhão, assim, e esses tijolos são enormes, pesam quase 5 quilos, cara. Cada um deles é 4 kg peseiros, 4 kg e 700, são enormes. Assim. Bom, e aí quando ele estava demolindo essa casa, daí ele me falava da casa, então ele dizia, não, nessa sala aqui, aí eu olhava aquela ruína, né, mas nessa sala aqui a gente fazia isso, não sei, ele me contava, e daqui a pouco eu estava enxergando, eu estava vendo, porque aí ele me contava, não, na sala acontecia isso, ele fazia tal festa, ligava sei lá, apagava a luz, ligava uma vela, não sei o que e tal, fazia uma torta flambada, não sei lá. E aqui na rua a gente fazia São João e fechava a rua, e vinham os vizinhos. E aí eu estava enxergando, eu comecei a ver aquilo, era estranhíssimo, assim, ele me falava, me apontava as coisas e eu começava a ver aquilo. E então foi engraçado porque no projeto inicial eu estava pensando muito essa questão obviamente, da demolição das casas, da transformação, enfim. E à medida que eu fui conversando com ele, vendo todas essas coisas, eu comecei a chegar ao projeto por um outro ponto de vista. Também, assim, uma outra circunstância, enfim, que eu não tinha comecei a ver por um outro lado, né? Enfim, aí no trabalho final ali, então eu projetei assim três pallets, né? São 3 pallets, você sabe que esses objetos para transporte, né, que a indústria usa, enfim. Só que são 3 pallets assim chiques, né? Eles são pintados em lacre automotiva, tá? Tem 5 camadas de pintura, isso é polido, ele tem um brilho muito grande, assim, aquilo brilha, né? Ele é polido e tal. E aí em cima vai os tijolos, eu fiz pequenos murinhos, né? Mas cada um desses tijolos ele é embalado em celofane, então tem várias camadas, tem como 5, 6 camadas de celofane. Então o celofane ele é interessante porque de longe ele brilha, ele fica metalizado, parece ouro, parece assim vasos metálicos, mas quando você se aproxima, ele fica transparente. Você enxerga através, aí você vê que aquilo é tijolo usado, ele vem de ele é tijolo de demolição, certo? Então, enfim, vou mostrar um pouquinho assim, só para, na verdade, um trabalho que conforme você se situa nele, você vai enxergando ele diferente, conforme você gira, conforme você se aproxima, ele vai... aqui quando você chega mais perto, por exemplo, ele começa a aparecer de uma outra forma. Tem pedaços ainda da argamassa, tem detalhes da arquitetura, né? Enfim, e aqui, por exemplo, toda essa questão do brilho, né, do reflexo dele, por exemplo, isso é uma coisa que me interessava muito. Nessa conversa com ele lá, por exemplo, uma hora... eu um dia mostrei para ele o trabalho pronto, assim, imagem, né? Eu não tinha visto. Estava mostrando as imagens e tal, e ele viu e tal, estava me perguntando, tentando entender, né, esse processo, enfim. E o que era para mim isso, como é que era essa questão. Aí eu expliquei um pouco da transformação do bairro, enfim. E aí contei um pouco dessas questões nossas, conversas que a gente tinha tido e tal. E que eu percebi, assim, como para ele era forte essa experiência dele ter vivido ali, né? Como isso era forte, como era essa questão ao mesmo tempo, como isso era efêmero, ao mesmo tempo isso que dava sentido, esse sentido, né? Aquilo porque era aquilo que ocorria dentro que de fato era o que era importante, né? Enfim, né? Eu sou contra o patrimônio, não é isso, mas por outro lado aquilo que trazia era muito forte. Né, essa questão do que tinha sido vivido e tal. E
E aí eu disse para ele que quando eu estava montando esse trabalho na Bienal lá, eu estava pensando nessas coisas todas. Aí, claro, eu ficava dias lá montando, aí eu ficava olhando, aí passava, e então esses tijolos lá, e aí de repente aquela coisa brilhava, aquele tijolo brilhava, era como se ele fazia um sinal para mim, é como se esses objetos, eles faziam algum signo para mim, entendeu? E aí eu pensei, olha, quem sabe isso, esse efêmero, né, que você estava me contando, mas que ao mesmo tempo era isso que dava, quem sabe isso é um pouco como esse brilho, entendeu? É alguma coisa que você passa que não dá aquele brilho, entendeu? E ele brilha como ouro, né? Se você sabe olhar para isso, certo? Então, enfim, bom, aí a gente continuou, depois, enfim, aqui na outra ponta dessa mesma estrutura tinha um outro trabalho que é final dos anos 90, que se chama Conjunto Vazio, tá? É um pedaço disso que eu coloco em conversa com essas questões todas ali, né, na frente, que na verdade é aquilo que é esse conjunto de parênteses, por exemplo, que está aqui né, que está lá, né, esse aqui é outro lado, né, que tem esse conjunto de parênteses. Aí de cada lado tem duas fotos, que é aquelas fotos a quatro mãos, né, que vem desse outro trabalho anterior chamado Conjunto Vazio. Atrás lá tem uma outra instalação que se chama, esse aqui é do Conjunto Vazio ainda, tá? Que de novo essa questão das quatro mãos, né? Eles são pequenas árvores de maquete que são incrustadas no muro, né? Tem umas lupas, né? Um conjunto de lupas, assim, não tem nada atrás delas, só aparelho, enfim, elas... Aqui é um pouco essa vista geral de como que os objetos, enfim, como que essa questão ela se articula na sala, no espaço. E atrás aqui tem... Bom, esse aqui é o outro lado, é outra ponta do Conjunto Vazio. E no canto aqui tem esse trabalho com... Ele é todo feito com fitas de Moebius, né? Fitas de Moebius, só que de diferentes materiais. Então tem fitas de Moebius em tecido, tem fitas com dinheiro, tem um pedaço de dólar, tem pedaço de jornal, né? Então de novo aquela questão do material, né? A dimensão, o que o material traz como processo de conotação, né? O uso dele me interessa. Interessa que as pessoas saibam que é celofane, interessa que elas vejam que aquela forma é feita de tal material, entendeu? E aí arrasta junto todo o processo de conotação, todo o processo associativo, que isso para mim é um dado que para mim é muito importante. E aqui é outra ponta lá, certo? Eu só queria voltar um pouquinho. Como é que a gente está no tempo aí, pessoal? 15 minutos, tá. Eu só queria, só para esclarecer algumas questões ali dos trabalhos inicial, eu vou voltar lá um pouco assim no início de algumas dessas questões para mostrar como é que foram surgindo essa questão. Como é que surgiram os trabalhos com as quatro mãos, como é que surgiu aqueles trabalhos com os ímãs, né, da onde que vem essa questão. Então assim, um ponto para mim de partida que é importante, tá? Como eu disse para vocês, eu sempre me interessei assim, por muitas... por muitos meios, assim, não é uma questão que... Mas tem um momento que eu acho que é interessante, que surgiu uma série de problemas ali que foram importantes. Aqui um período assim, eu estava no final da graduação, tá? Eu terminei a minha graduação, na época era na escola que eu concluí em Estrasburgo, o grupo ao qual eu pertencia chamava Multimeios. Mas isso é anos 80, né, pessoal? É multimeios antes da internet, multimeios antes do computador, assim, né? Enfim, era tudo muito low-tech. Então o que acontecia? Eram 12 pessoas que estavam, a minha turma, nós éramos 12. Na verdade, cada um fazia o que dava na telha, no
fundo, assim, era isso, cada um se interessava. Eu vinha de uma formação que me interessava muito por questões gráficas, né? Eu tinha me interessava muito por questões da gravura, enfim, mas não só isso, eu sempre me interessei muito por tridimensionalidade. Mas eu tinha, sei lá, tinha gente mexendo com vídeo, com instalação vídeo também, na época, tinha gente trabalhando com... Tinha um colega que fazia, por exemplo, anjinhos de naftalina, por exemplo, né? Ele descobriu que a naftalina dava para derreter, e aí ele colocava em moldes, assim, fazia anjinhos de naftalina. Então, aí ele montava, assim, uma semana depois, você não enxergava mais, né? Era totalmente invisível. Só aquele cheiro, né? Fortíssimo de naftalina não era... Então, esse tipo de coisa. O que era interessante, quando a gente falava multimeio... Era o cheiro dos anjos, ó, claro. Geraldo, nossa... Que bom. E aí, o que era interessante pra gente, pessoal, era a heterogeneidade das linguagens. É isso que era interessante, era perceber a heterogeneidade, entendeu? De que os meios eram heterogêneos, de que você podia misturar eles, de que você podia inventar meios, né? Que havia meios que não existiam, que você podia inventar, mesmo os mais precários, às vezes, os mais estranhos, né? Que às vezes eles já existiam, às vezes não, você inventava aquilo que você precisava, né? Mas era muito essa ideia de uma espécie de heterogeneidade, né? Enfim, então eu na época eu me interessava assim, eu fazia umas xilogravuras, tá? Trabalhava com coisas muito simples, e eram placas, assim, só vou falar rapidamente sobre essa questão. Eu trabalhava nas xilogravuras, assim, onde havia pequenas intervenções, assim, nas bordas, e em geral, assim, na gravura a gente sempre tem a ideia de que a imagem é aquilo que está para dentro, né? É como se você tivesse um quadro, um monitor, quer dizer, a imagem é só aquilo que está para dentro, né? Que está contido ali. E aí eu comecei a pensar, não, mas peraí, se eu corto, se eu saio, eu vou encontrar um outro espaço, né? Como é que é isso? Então, eu comecei a tentar operar um pouco nesse limite de um certo código ali, né? Não só um certo código. Então eu começava a recortar na borda, comecei a me interessar por essa borda, né? da matriz e tal. E aí essas figuras saíram e tal. Eu trabalhava com figuras também que eu desenhava durante muito tempo, assim, elaborava, elas não tinham referente, assim, não produzia, não vinha de um referente, não era produzido de observação, era quase como produzir um logotipo, era pensar quase como um logotipo, assim. Então não tinha uma... E aí eles perguntavam, mas o que é isso? O que é isso? É um pássaro? Sei lá, uma arma? Enfim, o que é? Disse, não é nada, assim, não é não, mas a gente parece sempre... E aí, ao conversar com as pessoas, isso foi muito importante, eu comecei a perceber essa oscilação no processo de recepção do trabalho. Quer dizer, havia como um espaço ali onde o processo associativo era muito forte, mas a partir de uma figura que ela era muito definida. Então, para mim, eu encontrei quase que uma espécie de regra, assim, quer dizer, eu trabalhava essa figura, ela era boa, ela era interessante, no momento que ela não ia nem para um lado nem para o outro, porque ela, né, se ela ficava muito evidente, né, uma associação, aí eu retirava, se ela ficava uma coisa muito abstrata, que já também não. Então, ela num ponto ali, né, no qual ela... Então, era curioso, porque o processo de indefinição dela era inversamente proporcional ao processo de definição da forma. Quanto mais definida a forma, mais indefinido era a não referencialidade dela, digamos, né? E um outro, então, naí dizia, não, essas figuras elas não representam nada, elas se apresentam, né? Porque elas apresentam a sua mente, digamos, elas apresentam enfim, seu processo associativo. E a partir daí um outro problema surgiu naquele momento ali, eu estou falando de coisas muito antigas, tá? Mas que depois começou esse processo associativo e tal, ele começou a pipocar e, bom, hoje ele pipoca nos materiais, por exemplo, vai pipocar em outras questões. Outro problema que havia era o seguinte, essas gravuras eram blocos pretos, assim, estocados, são papéis muito finos, eram papéis muito finos.
Então, se eu colocava ele em moldura, com vidro, assim, eu matava o trabalho. Então, eu fiquei quase, era um problema, eu não conseguia expor, não conseguia participar da exposição. Porque, não, então, a um certo momento, eu fiquei um ano assim, em crise, não sabia muito bem. E aí, o que eu fiz? Ó, eu só queria mostrar algumas coisas. O que eu fiz? Eu fiz, na época, eu pedi para a Marivone, ela construir uma espécie de caixas, umas encadernações, assim, onde eu guardava esses trabalhos, e eu levava esses trabalhos de diferentes formas, levava e mostrava para as pessoas, né? Eu chegava e começava a abrir os trabalhos e mostrar. Para mim aquilo era uma forma de apresentar, para mim aquilo era uma forma de fazer o trabalho ser visto, eu considerava aquilo quase como uma exposição. E aí o que acontecia? Nesse processo de mostrar o trabalho, vinha um gesto que aparecia, um gesto que vinha seguido, que era de pegar a gravura pelas pontas dela e mostrar para as pessoas, né? E daí, quando começou a surgir isso, esse gesto aí, é que veio a ideia de colocar pregos na parede, 2 pregos na parede, o papel por cima deles e por cima do papel 2 ímãs que seguravam. Então não havia furo, quer dizer, o prego com imã era como uma extensão do corpo, porque as ferramentas, né, o prego, né, o martelo, uma chave de fenda, é como uma extensão, uma ampliação do corpo, do gesto, ele amplifica de alguma maneira. Então era uma ideia de extensão do corpo, era como se o corpo pudesse estar lá no espaço e mostrar. Né? Tá. E aí então, pessoal, aí eu comecei a trabalhar isso, e aí começou a ampliar essa ideia, enfim, de maneira que, a um certo momento, eu comecei a pensar outras maneiras de colocar isso. Era de alguma maneira como se eu tivesse várias mãos, como se o corpo tivesse como se as mãos tivessem multiplicado. Era um corpo que, de alguma maneira, começou a se tornar muito estranho, porque eram muitas mãos, né? Eu podia, então, de um lado ele foi para essa questão que é um pouco como o trabalho com os fios lá, que estava na Bienal ali, com os fios. Ele foi, há um lado dele que vai para aquilo, né? Para aqueles trabalhos que amplificam essa questão, mas como o sentido, ele tanto pode ir ele tanto pode ir para um lado como para o outro. Eu retomei a outra ponta também do sentido, né? Como aquela questão da Alice, né? Lá na portinha, enfim, which way, né? Enfim, né? Depende, se você quer passar, você quer, né? Então eu peguei o outro lado. Então quando eu retomei de novo essa questão do gesto, mostrar, e aí eu falei para a Marivone, vamos fazer umas fotos, você coloca as mãos embaixo, vamos retomar essa outra ponta. E aí que a gente começou a fazer aquelas trabalhos que é com vídeo, que é com foto, enfim, a 4 mãos, retomando de novo a questão do corpo. Tá? Então é um corpo que ele foi tendo múltiplas formas, digamos, né? E aí retomando em termos da apresentação. Isso eu estou falando para vocês como que isso foi em termos de processo, e como que essas questões depois, ao menos como pontos repartidos, assim, né? Como que essas questões depois foram se ampliando. Enfim. Eu vou parar por aqui, tá, pessoal? Depois vocês possam ficar sem tempo. Tá? Mas é mais para introduzir um pouco essa questão. Bom, aqui, por exemplo, é uma instalação, enfim. Tem 2 minutos. É? Tá, eu vou passar meio rápido, tá? Assim, para 20. Só passar um pouco rápido, assim. Aqui, por exemplo, eu retomo um pouco essa ideia lá, a maneira como os trabalhos vão abrindo para o espaço da sala, tá? Como que ele vai... questões de mostrar e esconder, ao mesmo tempo que eu observo... e ao mesmo tempo vai fechando. No mesmo momento que eu estava fazendo, o trabalho ele evolui nos 2 sentidos sempre. Ele nunca é ele nunca é o vazio, ele é cheio e vazio. É mostrar e esconder. Por exemplo, o título do trabalho da Bienal, lá com os tijolos, se chama A Função do Ontem.
que é retoma, né, como o outro chamava a função da manhã, aqui é um ponto. E só para completar, pessoal, na questão do tempo ali, um dado também que me chamou muita atenção, eu estava relendo também há pouco aquele livro que é uma longa, na verdade o livro é uma longa entrevista do Michel Serres com o Bruno Latour, né, se chama não é Turbulências, tem um momento que é muito interessante, que o Michel Serres ele tem uma tripla formação, tá? Na verdade mais do que isso, ele tem uma formação em matemática, ele tem uma licença em matemáticas, né? Ele tem uma licença em filosofia, né? E letras, né? Mas ele também tem um dado que é interessante também, por questões de sobrevivência dele, ele entrou na escola da Marinha, ele chegou a ser oficial da Marinha. Então ele conhece muito sobre navegação, sobre água, ele entende, né? Sobre água. E aí ele, retomando a questão das metáforas, tem um momento que ele fala uma coisa muito interessante, ele diz assim, não, a gente tem uma questão do tempo, que é uma visão do tempo clássico, né? Que o tempo é constante, é um tempo laminar, né? No qual os pontos eles são constantes, né? E há um desenrolar desse tempo, ele flui de uma maneira constante, laminar, né? Enfim, só que ele diz assim, mas se você olha o rio, você vai ver que a gente tem que olhar um pouquinho melhor para isso. Por quê? Porque quando os fluidos, enfim, nesse desenvolvimento, há um momento que a água baixa na beirada, e aí então o rio ele tem questões como os redemoinhos, tem as contracorrentes, né? A água retorna às vezes, entendeu? Então o tempo ele flui se a gente sabe olhar direito. Essa metáfora é interessante, mas a gente sabe olhar direito para isso, entendeu? Porque nem toda a água que sai da nascente vai desembocar, tem algumas que voltam. Então, talvez o modelo disso é um modelo mais caótico, né? Ele às vezes tem momentos que vai mais rápido, tem outros momentos que são uma lentidão infinita, tem momentos que as coisas não passam, né? Enfim, e eu achei muito curioso isso, porque de alguma maneira toca um pouco naqueles modelos de pensar que o modernismo pensou a arte, né, no certo sentido, né? A ideia de que a gente está numa progressão, de que nós estamos né? E o Sérgio disse, não, 3/4 do tempo nós estamos nós estamos arcaicos. Eu achei muito curioso, né? 3/4 do tempo a gente está no arcaísmo, nós estamos dentro de coisas arcaicas, enfim. Eu achei muito curioso. Então, eu achei muito interessante essa espécie de mistura de questões, assim, que de alguma maneira se aceleram, mas há questões que não passam, enfim. Quando a gente está... eu estava comentando outro dia, por exemplo, quando você está no engarrafamento, por exemplo, o tempo, nossa, isso se arrasta, né? E não era, enfim, mas... por exemplo, então, e a gente convive com isso, né? Então, eu achei interessante para pensar essas questões, assim, né? Para pensar, obviamente, se a gente vai ver se a gente vai ver trabalhos da arte moderna, que nos anos 20, quando a gente começa a olhar de perto também, muitas coisas não eram bem assim também, em função dessas interpretações. A gente vai ver o trabalho de Porsche Vitas, esses tempos convivem também, né? Há concepções de arquitetura do Porsche Vitas, nos anos 20, não era, obviamente, as do Walter Gropius, entendeu? Ele não pensava em termos de uma tábua rasa, ele não pensava que a gente tinha que destruir tudo para construir em cima. Ele pensava que a gente tinha que construir a partir de questões que, de uma maneira, já estavam lá. Quer dizer, são concepções diferentes. Isso, não se, certas leituras não se aplicam, a gente começa a perceber isso. Certas cronologias não se aplicam também. Mesmo dentro da Bauhaus, você pensar o Schlemmer, que ela citou o Itens, o Gropius. Exatamente. Então é curioso como essa temporalidade, digamos, ela não é laminar, digamos, ela não tem essa, né,
eu estou trazendo um pouco essas questões que à medida que eu estava montando, enfim, à medida que eu estava conversando, e como para mim de alguma maneira aquilo era curioso, assim, era interessante ver essas questões, né? Enfim. Então tá, pessoal, é isso, assim, para início mesmo, assim.